Estamos novamente aqui no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva no Educa Recife. Vamos dar continuidade à nossa temática da deficiência intelectual. Eu espero que você não tenha perdido o primeiro momento. Estamos com o intérprete de Libras, Bruno. E onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise 18h45 às 19h no canal 10.2 e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos lá, hoje nós vamos falar desse estudante com deficiência intelectual, mas no AEE. E o que é o AEE? Atendimento educacional especializado para o estudante com deficiência. Nesse caso, vamos estar falando do estudante com deficiência intelectual. Atendimento educacional especializado, o AEE, como função... o AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Então, quando a gente fala da necessidade específica, estamos falando do que o estudante precisa, o que é que ele está precisando desenvolver, que área ele precisa ser atendido, ser visto, ser percebido, para que essa professora, esse professor, esse profissional que está ali atuando no AEE, faça essa ligação, faça esse trabalho junto com a família, junto com a professora da sala regular, para que esse estudante ele venha ter cada vez mais autonomia. E a deficiência intelectual, que é caracterizado como DI, não é? É um transtorno da neurodesenvolvimento que se caracteriza por limitações significativas das funções intelectuais e da conduta adaptativa, as quais se manifestam durante o período de desenvolvimento. Vimos no primeiro momento que isso acontece até os 18 anos. E como é essa deficiência intelectual? Será que ele tem dificuldade em todas as áreas? Percebemos que não, que são duas ou mais áreas. Ele não precisa ter dificuldade em todas as áreas. Então, é importante conhecer o estudante, é importante perceber a dificuldade dele, o que é que ele precisa como intervenção, porque o trabalho vai ser feito de maneira muito específica para esse estudante. Então, uma coisa maravilhosa é a estimulação cognitiva em estudantes com deficiência intelectual. O objetivo de aprimorar suas capacidades existentes, tentar desenvolver ao máximo aquelas que ainda não são evidentes e fornecer-lhes estratégias. Ou seja, se aquele estudante ele não tem autonomia de calçar um sapato, então a dificuldade dele é nessa autonomia de pegar um sapato, de vestir uma roupa. Então, esse trabalho pode ser feito só em casa? Não. Você também pode oferecer isso na escola, nesse atendimento. De que maneira? Com materiais adaptados. Então, você pega um material para poder ele sair abotoando, fechar zíper, abrir o zíper, ele calçar o próprio sapato pode ser também. Então, assim, vamos oferecer estratégias para que ele desenvolva na sua vida, que ele tenha autonomia, que ele possa conviver na sociedade de maneira igualitária, de maneira autônoma. Selecionar elementos de uma mesma categoria. Então, para esse estudante com deficiência intelectual, então, como é que vamos começar a oferecer algo para que ele comece a ter atenção, ele perceber, ele organizar, ele selecionar? Então, uma boa estratégia também é uma atividade como essa. Você leva alguns elementos. Aqui, no caso, são objetos de higiene pessoal. Então, tem um sabonete, tem um sorvete,
Tem a escova com creme dental, perfume e o enxágue. Que funções cognitivas estamos trabalhando nessas funções aqui? Funções cognitivas, atenção e memória. Então, para ele resolver essa atividade, ele vai precisar ter atenção e memorizar, começar a lembrar o que é que faz relação com essa higiene pessoal. Tem algumas professoras que utilizam assim, quem é o intruso? Por exemplo, coloca vários animais e no meio daqueles animais coloca uma meia. Então, ele vai começar a relacionar a mesma categoria ou quem é o intruso. O intruso, nesse momento, que tem vários animais, o intruso é a meia, porque não faz parte daquele contexto. Então, esse estudante vai começar a prestar atenção para poder descobrir o que é que tem ali que não faz parte da categoria ou que seja um intruso. Agora, importante é estar oferecendo algo que seja do repertório desse estudante, porque senão ele não vai se sentir atraído. Se ele não consegue identificar naquelas imagens, ele não conhece, então para ele não vai ser interessante. Então, seja algo que estimule a curiosidade, a participação desse estudante. Relacionar o nome com a imagem. Então, é uma estratégia também muito interessante que vamos trabalhar nas funções cognitivas, o vocabulário, a atenção, porque ele está aí no mesmo formato. O caderno, o carro, o cadeado e o cabelo. Não é isso? Observe que aqui o grau de dificuldade já aumentou um pouquinho, porque todos têm o mesmo início, a mesma sílaba inicial. Mas e quando esse estudante ele não está alfabético? Quando ele não sabe ler? Então, a estratégia precisa ser relacionada à primeira letra. Então, poderia ser outras figuras, começada com as vogais, iniciadas com as vogais. Então, ele ia relacionar. Mas se ele ainda não se apropriou das vogais, você pode utilizar as cores. Então, quando se conhece o estudante, você vai mudando as estratégias e o que você vai oferecer para estimular essa memória, essa atenção do estudante. E reconhecimento das emoções. É importante entender que as emoções, elas existem. E você também tem emoções. São sentimentos. Como é que você está se sentindo hoje? Então, perceber quando olhar para o colega, perceber também para se reconhecer. Eu hoje estou feliz, professora. E o que é estar feliz? Que sentimento é esse? Como é que estamos com a nossa expressão? Então, é interessante que isso seja explorado para que esse estudante e todos os outros entendam como é essa emoção e que a emoção ele vem de dentro para fora. Então, se você está triste, você não está com o rosto como está aqui a nossa amiga. Então, não tem como você estar triste e estar com essa expressão. É por isso que a expressão, às vezes, fala muito mais do que qualquer palavra. Então, ele vai observar e vai se identificar se ele está com aquela mesma emoção ou não. Então, como é que você está hoje? Então, tem lá as imagens, cada uma representando a raiva, o medo, a felicidade, está alegre, enfim. E ele vai começar a se identificar e vai começar a perceber todos à sua volta e como cada um está se sentindo a partir dele, como é que ele está se sentindo. E o que é que você acha que aquele coleguinha, como é que ele está se sentindo também? Então, essa interação é importante porque ele começa a perceber, ele começa a ter atenção. Nesse caso aqui, ele vai estar começando a reconhecer. E as funções cognitivas? Cognição social, que ele vai começar a entender o outro, o vocabulário, o raciocínio, porque ele vai observar e vai fazer essa relação. Está aí
demonstrando alegria, está demonstrando raiva, está demonstrando medo. Tá, para você, consegue fazer essa relação muito fácil. Mas e se o estudante, nesse caso, falar, ela está com raiva? Para você pode estar muito claro, mas para ele não. Então, você vai mostrar uma figura que represente, uma imagem que represente essa raiva, para poder ele começar a entender. E no próximo momento, ele vai começar a memorizar, ele vai começar a ter esse conhecimento e vai começar guardando. Porque o estudante com deficiência intelectual, então ele precisa muito ser estimulado para que essa memória, esse momento, se for a dificuldade dele, aí ele vai começar a ir evoluindo. Agora, nada da noite para o dia, nada é muito rápido. A gente vai estimulando, vai oferecendo e vai chegar num dado momento que ele vai começar a responder. O atendimento educacional especializado existe para que os estudantes possam aprender o que é diferente dos conteúdos curriculares do ensino comum e que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência. Porque o atendimento no AE é confundido por várias pessoas como reforço escolar, e não é um reforço escolar. O trabalho do AE é de maneira específica, trabalhando e desenvolvendo as habilidades deste estudante, nesse caso, a deficiência intelectual. Então, a professora na sala regular está trabalhando um texto, interpretação do texto. Aí, algumas pessoas entendem que o que ela passou para casa, no atendimento educacional especializado, ele vai levar essa atividade para desenvolver no AEE. E não é. Nós vamos trabalhar, vamos ter um outro trabalho para desenvolver a autonomia, a habilidade dele, para que ele melhore tanto em casa, na escola, que ele tenha uma desenvoltura e comece a ter uma interação com todos os outros estudantes e vá acompanhando o que a professora está propondo. O professor do AE tem como objetivo trabalhar a aprendizagem de conceitos e a organização do pensamento. Não tem nada relacionado com o reforço escolar. Então, vai trabalhar comunicação, estimulando a memória, localização espacial e temporal. Essa localização espacial, é interessante que o estudante comece dele, ele é o ponto de partida para se localizar, onde está o armário, onde está a porta. Então, localização tem que ser o ponto de partida, o próprio corpo. Então, a partir dali, ele vai estar relacionando e tendo o conhecimento de onde está a porta, onde está a janela, de que lado, é do lado esquerdo, do lado direito, a casa, onde está o meu amigo que está do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito. Então, essa lateralidade é importante para que o estudante venha desenvolvendo os conceitos. Na comunicação, como já falamos, fale com o estudante usando palavras simples. Agora, sempre depende do seu estudante. Nada aqui é pronto para poder ser utilizado. Você vai encontrar as estratégias a partir desse estudante que está convivendo com você. Mas não palavras infantis. Faça pedidos claros e precisos. Para confirmar se o estudante entendeu sua mensagem, então peça de maneira muito discreta que ele repita o que foi que você entendeu. Então, é interessante perceber se ele entendeu, mas deixar ele muito confortável para que faça essa interação. Na memória, a memória é a capacidade de codificar, armazenar e recuperar de maneira eficaz informações e fatos obtidos através de experiências vividas. Então, quando ele vive, ele começa a relembrar e pontuar as coisas. Então, aconteceu
a memória, não é? O atendimento educacional especializado deve oferecer todas as oportunidades possíveis para que, nos espaços educacionais em que ele acontece, o estudante seja incentivado a se expressar, pesquisar, reinventar o conhecimento livremente. Porque, além das atividades que podemos ter adaptações, temos a tecnologia ao nosso favor, que pode ajudar muito o estudante com deficiência. Não é isso? Então, esse dominó de pano é mais uma possibilidade de exploração para você trabalhar como abotoar, mas também vai depender muito do seu estudante, ok? Relacionando as cores ou as estampas. E que atividade desenvolvemos com esse dominó de pano? Na área motora, imagem, lateralidade, organização espacial, coordenação dinâmica manual. Na área cognitiva, atenção, memória, raciocínio e percepção visual. Na área afetiva emocional, aceitação de regras, limites, assertividade e socialização. No nosso próximo momento, vamos estar falando desse mesmo estudante com deficiência intelectual, mas na sala regular, tá? Agradeço e eu aguardo vocês.